Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o Vino. Mais um mês acompanhando esse fundo aí. Recentemente ele anunciou a venda daquele BM336, que é o maior imóvel que a gente tem no portfólio, né? Um imóvel super bem localizado lá no Rio de Janeiro. E isso vai ajudar ele a equalizar um pouco a alavancagem, né? Vai ajudar ele a, assim, a segurar. Né? Sabe aquele negócio do circo, o cara que fica com o prato na hastezinha, tá equilibrando o prato? Pois bem, ele tá nessa situação, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, ver aí como é que o fundo vai ficar após essa venda, ver se esse negócio vai ajudar o fundo a afastar de vez o fantasma da alavancagem ou se ainda vai ser um problema aí pro cotista, né? A cota já até andou, já tá acima de R$8, o patrimonial ainda é quase 11, cara, para chegar lá tem um longo caminho. 154 mil cotistas, e o grande destaque mesmo fica para a venda desse imóvel, né? Ele vendeu 112 milhões de reais, quase 47 mil metros, acho que foi a maior transação da história do Rio de Janeiro, salvo engano. Vai ser recebido em várias parcelas e um ganho de capital de 41 milhões de reais, que dá aí 50 centavinhos por cota. O fundo também usou parte desse dinheiro para pré-pagar 20 milhões do saldo desse CRI, e a gente fica aguardando aí tudo e tal. Os dados desse relatório não consideram o pré-pagamento dessa dívida. Não, esse aqui, ó, cadê? Esse aqui ainda não está considerando nada, viu? Nada desse pré-pagamento. DRE dele, não tem muito o que comentar, não teve nada aqui. Esses dados são referentes a março, a venda foi em abril, então no próximo mês que as coisas vão aparecer aqui, que o relatório vai ter todas as informações. O fundo gerou 5,8 centavos, pagou 5,5, a reserva que estava em 1 centavo foi para 1,3, né? Estimativa de rendimentos. Com essa venda aí deve subir, imagino que no próximo relatório eles devem trazer a atualização do guidance para a gente, né? Aqui o fundo com seus 154 mil cotistas e a liquidez de quase 1 milhão. Né? Fica rodeando próximo de 1 milhão. Carteira do fundo, galera, agora a gente precisa conversar sobre essa venda. A gente tem esse cronograma de amortização, tem aqui disponibilidades e tal. E o cenário antes dessa venda era o seguinte: o fundo tinha 29 milhões de aplicações financeiras e tinha que pagar 46 milhões. A conta não fecha. E aí ele tinha que vender imóvel, a gente já vinha acompanhando isso, já sabia dessa situação. Então, fiz aqui uma planilhazinha para a gente entender como é que funciona. Então, o valor da transação, temos o lucro que ele distribui, temos o principal que volta para dentro do fundo. Ele já recebeu essa parcela aqui, ó, que foi 50 milhões total, sendo 31 milhões de principal, 18 de lucro. Esse 18 de lucro dá 23 centavos por cota. Então, cara, é um dinheiro considerável aí que ele vai ter que distribuir tipo, em 3 meses. A gente não sabe se ele vai distribuir tudo no final do semestre, se ele vai fracionar, a gente aguarda aí para ver. Grande questão é o seguinte: beleza, ele recebeu esse dinheiro, né? 31 milhões de reais é principal. Ele já pré-pagou 20 milhões do CRI. Então, desses 30 milhões de reais, sobrou 11. Ele tem no caixa 29.300. 29.300. Ele tem outros que são parcelas, coisas que ele tem a receber, mas ele não declara para a gente o que são esses outros, só está aqui como outros, né? Então, 26 milhões. E de disponibilidade total agora, o fundo é 67 milhões, que são os 11 que ele recebeu, 29 mais 26. Então, ele tem 67 milhões de reais, né? Aqui, de disponibilidades. A amortização para esse ano, tá vendo que tá 26 milhões e 500? Por quê? Porque ele já pagou 20. Essa amortização de 46,5 aqui, desse valor, 30 milhões era praticamente todo desse esse BM336. Como é que eu sei isso? Você pega o termo de securitização, que é só você clicar nesse hiperlink aqui, ó, que você vai conseguir achar. E no termo você consegue ver nesse ano quanto que ele paga de amortização, que é essa coluna aqui, que dá mais ou menos uns 2 milhões por mês, né? Que daria uns 2 milhões e meio, né? Enfim, daria aí aproximadamente 30 milhões de reais nesse ano, né? Aí o que acontece? Então, dos 46, ele já deu 20, né? Ele deu 20, então ele reduziu esse negócio para 26, e aí, claro, já teve algumas que ele já pagou e tal, mas enfim, vamos usar 26 milhões. Como é que fica o caixa dele no final desse ano? Ele vai ter o 67 menos esse 26 vai sobrar 40 milhões. Ano que vem, ele tem que amortizar 44,700. 44,700.
Então, fica 20, 40 menos 44.700, mas ele vai receber a segunda parcela aqui, que tem um valor de principal de 17 milhões de reais. Então, isso vai ajudar o fundo. Ele vai terminar o ano de 25 com 13 milhões em caixa. Como é que funciona para o próximo ano? O ano de 26, ele tem 28,7 de amortização, vai receber uma parcela de 21, e aí no final do ano ele fez um caixa de 6 milhões. E aí, em 2027, acabou o dinheiro. Então, o fundo hoje, o Vino, ele conseguiu jogar o problema dele lá para 27. Ele ganhou um tempo, né? Ele deu uma respirada com esse problema da alavancagem que ele tinha, né? Ele conseguiu aí se virar para empurrar esse negócio mais lá para frente, né? Ganhou 3 aninhos de lambuja aqui, para a gestão tentar fazer alguma coisa, vender um outro ativo e tal. Vamos entrar no mérito do seguinte: foi uma boa venda? Valeu a pena? Opinião minha pessoal. Sim e não. Por quê? Porque o não, começar pelo não que é mais fácil, é o melhor imóvel do portfólio. Na minha opinião, não se vende o melhor imóvel do portfólio, ainda mais se pagar a alavancagem, por causa de desespero. E o sim, porque resolveu o problema do fundo que ele tinha. O fundo, o que vai fazer? Não vai pagar a dívida? Só porque não quer vender nada? Não dá. E aí, o que acontece? Como a gestão foi muito lerda para fazer esse movimento de venda de imóveis, acabou que agora, meu irmão, nós estamos no 45 segundo tempo, eles tinham que fazer alguma coisa. E aí, para vender imóvel rápido, você só vende o melhor imóvel. Você não consegue vender o pior imóvel. Você vai ter que vender o melhor, porque o melhor é um imóvel como esse aqui, nessa localização, etc e tal. Cara, eles abrem a boca e falam, quero vender. Alguém já vem e compra, porque é um imóvel bom. Então, imóveis bons são fáceis de ser vendidos. Se a gestão tivesse programado melhor e tal, certamente não precisaria ter vendido esse imóvel, poderia ter vendido outro, né? Então essa é a questão aqui desta movimentação aí do Vino. Eu simulei um cenário só de curiosidade mesmo. Se ele tivesse vendido 100% do imóvel, quanto que seria? Né? Aí, de fato, cara, se ele tivesse vendido esse imóvel, ele teria resolvido o problema dele por muito tempo, porque ele ia fechar o ano de 26 com 76 milhões de reais, né? Então, ele ia fechar esse ano, ele teria tipo, mais 2 anos, ele jogaria o problema lá para 2028, quase 29. Então, ficaria uma situação bem mais confortável. Mas, tudo bem, isso aí é só uma simulação teórica. A grande questão é, o fundo ganhou um tempinho para respirar, né? Ele conseguiu tirar um pouco a cabeça de fora da água, vendendo o melhor imóvel do portfólio. São os riscos da alavancagem, galera. A alavancagem é dessas coisas, né? Às vezes o fundo ele vai se alavancar, se o gestor der mole, igual foi aqui na minha visão, deram mole pra caramba, vai chegar na hora de pagar a dívida, não vai ter dinheiro e vai ter que fazer esse tipo de movimento, vender melhor imóvel, né? Isso já é algo recorrente na Vinci, diga-se de passagem, né? Ano passado, a gente teve os imóveis, o VISC vendendo os 3 melhores shoppings para pagar earnouts, porque a gestão não tinha se programado direito, e aí faltando 6 meses para pagar, meu irmão, aí bate o desespero, né? Porque não é igual vender um carro ali que você bota na OLX e vende rapidinho, né? Então começa a bater desespero e começa a fazer esse tipo de negociação, né? Pega o fundo, ele depois da movimentação da gestão, ele sai pior do que ele era anteriormente. E aí é ruim, né? Porque, pô, a gente investe em fundo de gestão ativa para ele estar sempre melhorando e tal, ou pelo menos andando de lado, né? Não para ele piorar. Se o fundo tá piorando, se a gestão faz algum movimento e piora o fundo, complica, né? Mas a gente sabe, né? Isso aí, a gente não pode mencionar, o fundo só tá nessa situação por causa dessa alavancagem mal feita da Rede Globo aqui. Se não tivesse essa alavancagem, o fundo tava numa situação muito mais confortável hoje, tenho certeza. Mas tudo bem. Então, galera, a gente entendeu aí, viu o cenário, planejei tudo aqui pra gente ver como é que fica o fundo. Fica num conforto um pouco melhor, consegue empurrar o problema para frente, e agora eu espero, né, que a gestão desse fundo não deixe esse problema, né, não deixa a resolução desse problema lá para 2027, pô, resolve antes, pega aí algum desses imóveis ruins que ele tem, né, ele tem imóveis que não são tão bons assim, e já vende, já vai trabalhando, porque, mas vai pro imóvel, aí tem gente que pensa, mas o fundo vai ficar menos diversificado e tal. Cara, paciência, não comprar essa aposta da Rede Globo, né? É aquela coisa, se o fundo vai e se alavanca, esse tipo de movimento é o ônus da coisa. É a gestão, às vezes, tem um portfólio com 10 ativos, tem que reduzir esse portfólio para 8, para 7,
porque não tá dando conta de emitir a pagar as contas. Então tem que fazer isso. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. É assim. O cotista de fundo imobiliário tem que aprender a entender que a alavancagem tem a parte chata, tem o ônus da coisa. O pessoal gosta só do bônus, e tal. Sendo que a alavancagem da Rede Globo aí, na época lá, rendeu 1 centavo pro fundo, quando o fundo não era essa base, né? O fundo pagava 35 ou 36 centavos e ia pagar 37. Então, tipo assim, fizeram uma alavancagem gigantesca pra pagar 1 centavo. Piada, né? Então, assim, as coisas que não valem a pena, né? Então, esse é um ponto. Para quando você estiver investindo e você vê seu fundo fazer uma alavancagem, você já olha e fala assim, vale a pena? Não vale a pena? Opa! Né? Porque se você deixar... Tem uma coisa como investidor, a gente tem a obrigação de fazer o seguinte, meu fundo alavancou, pumba. Ele tem uma necessidade de caixa. Eu tô vendo que a gestão não tá fazendo o que tem que ser feito, eu vou ficar parado esperando a cota desvalorizar na minha mão? Não, você sai antes. Se você for malandro, você consegue sair antes. Se você fizer um bom acompanhamento. O problema é quando você não acompanha, né? Quando você empurra com a barriga igual a gestão empurra. Aí você vai ficar com a cota no preju e passando calor ainda, porque, né? Como é que faz? Um ponto, galera, a gente ainda não viu isso acontecer. Ainda não aconteceu em fundo imobiliário de algum fundo alavancado perder o imóvel numa execução, né? Pelo menos que eu me lembre, né? E nem recentemente. O que estava próximo disso era o XPPR e... Vamos ver aí como é que vai ser. Quem sabe... em minha opinião, eu acho que é questão de tempo de acontecer em algum fundo. Porque os gestores estão brincando demais com esse negócio e tal, e aí uma hora vai dar merda. Então a gente espera para ver. Eu acho que é super importante a gente acompanhar esses casos pra gente entender, né? Porque uma hora vai acontecer de alguém ser executado aí, perder o prédio. E aí a gente precisa ver como é que o fundo vai lidar e tal, e fica um bom aprendizado pra todo mundo, beleza? Então, galera, valeu aí. Segue aí o vídeo do Vino. Se gostou, já sabe, se inscreva. Gostou mais ainda, vai ser membro. Pelo jeito aí, pelo menos conseguiram, né, tirar a cabeça um pouco de dentro d'água, né? Dar uma respirada. Valeu!